Para quem está no viés religioso, para quem é cristão, quem acredita em Deus, primeiro você tem que buscar as bênçãos de Deus. Você precisa seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Para quem não é religioso ou não é cristão, que seja inclusive ateu, precisa pelo menos atribuir um propósito maior à nossa existência, que foi o exercício da live passada. Identificação dos fatores motivacionais, ou seja, você precisa entender aquilo que te motiva, você precisa atribuir um motivo para a sua ação, precisa ter um propósito, uma causa maior. Se você não fizer esse exercício, tem grande chance de você construir a sua casa sobre a areia, porque você vai estar servindo ou perseguindo um Deus que biblicamente, ou até de uma maneira lógica, você simplesmente mirar o dinheiro vai tirar o foco daquilo que realmente é importante para que você tenha a contrapartida financeira como consequência da sua atividade apaixonada, da sua atividade com propósito. Então, pessoal, fundamental vocês entenderem qual é o seu propósito, entenderem qual é a sua causa. Como eu estou no viés de religião, para quem é cristão, seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, ter a Deus em primeiro lugar. Quando você acopla isso à sua atividade profissional, aqui no caso a corretagem imobiliária, vocês vão ver a transformação que isso traz na vida de vocês. Atribuir um propósito maior. Na live passada, pessoal, vou tomar um leitinho aqui. Na live passada, pessoal, eu apresentei para vocês, aliás, eu acho que um dos conteúdos mais fortes que eu produzi em todo esse tempo aqui de conteúdo online, nossa trajetória de conteúdo. Quem não assistiu, assista, em que eu falo da identificação dos fatores de motivação. Eu apresento uma teoria que transformou a minha vida, que é a teoria dos 2 fatores de Herzberg, que é exatamente um exercício prático para a gente colocar um propósito maior, pessoal. Um propósito maior na nossa existência. Especialmente, eu fiz esse link na nossa atividade profissional e especialmente para você que é corretor de imóvel, está pensando em se tornar um. Busquem sempre aumentar a reflexão de vocês, colocar um outro patamar o nível de consciência de vocês, porque vão por mim. Está lá na teoria dos 2 fatores. O dinheiro não é um fator que gera motivação, comprovado por pesquisa. Uma teoria que transformou minha vida. Todas as decisões profissionais que eu tomei, desde aquele meu contato com Flávio Pique, como eu contei para vocês a história na live passada, todas as decisões profissionais que eu tomei, eu sempre usei essa lógica de enxergar um propósito maior, para daí sim ter a recompensa financeira como consequência. Tá certo? Agora, a gente tem que tomar cuidado para, entendendo isso, entendendo que biblicamente a gente não pode servir a 2 deuses, não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Por outro lado, eu fiz questão de trazer uma análise materialista de bens materiais a partir de fontes da Bíblia. Portanto, Salomão basicamente, que, como eu citei no início da live, comprovado por historiadores, uma das maiores fortunas da humanidade, é autor de 2 livros bíblicos, foi um importante rei de Israel e traz muito ensinamento a respeito da questão financeira, da prosperidade, da riqueza. Portanto, pessoal, a gente não precisa necessariamente, a gente não deve associar o dinheiro ao lado negativo. A gente precisa entender que a gente não pode servir única e exclusivamente ao dinheiro, mas ele, como consequência de uma vida mais propositada, inclusive em abundância, ele pode servir como meio para a gente fazer o bem para as pessoas que a gente ama, para a família. Quem aqui não quer oferecer conforto para a sua família? Não tem nada de errado a gente ter essa ambição, saudável ambição. Por quê? Porque família é projeto de Deus. Então, se a gente tiver a possibilidade de oferecer conforto material para a nossa família, esse é um propósito importante para a nossa atividade. É muito mais importante do que a gente procurar o dinheiro, pelo poder do dinheiro. Mas a partir do momento, por isso que eu falei da abundância, a partir do momento que a gente consegue ter prosperidade em abundância, ou seja, acima do essencial, acima do que é necessário para a nossa sobrevivência,
a gente pode cair no que a Mariana colocou, que é a caridade. É a gente transbordar, levar inclusive bens materiais para aqueles que são menos favorecidos. Então não tem nada de errado em a gente ter uma vida próspera do ponto de vista financeiro e material. Mas a gente precisa ter um norte claro. No caso da religião, a gente seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, ter a Deus acima dessas coisas, não servir ao dinheiro, ter o dinheiro como consequência, para daí de repente a gente até poder em determinado momento fazer o bem. Eu e Mariana tivemos a oportunidade de assistir um documentário muito bacana sobre a vida de Bill Gates, o criador da Microsoft, chama Inside Bill's Brain, né? Em português é outro nome, eu não vou lembrar agora, mas é muito bacana a gente enxergar pessoas que têm uma capacidade de prosperar e de criar, acumular e multiplicar riqueza, como é o caso do Bill Gates, como é o caso do Warren Buffett, que é um amigo dele, né, que sempre ficaram oscilando ali entre as maiores fortunas do mundo. É impressionante e muito prazeroso a gente ver que em determinado momento eles transbordam isso e tentam oferecer através da filantropia uma contrapartida para o próximo, tá certo? E quantos projetos mirabolantes e benéficos o Bill Gates hoje está à frente através do Instituto dele, desde erradicar a poliomielite no mundo, mas não somente, é impressionante o quanto essa pessoa hoje, um cérebro extraordinário, contemporâneo nosso, está lá vivo o Bill Gates trabalhando a favor do próximo, porque ele conseguiu de maneira extraordinária ter prosperidade e em transbordando se livrou das suas limitações de ficar correndo atrás de pagar as contas, de vender o almoço para pagar a janta. Não, ele está num patamar que ele pode financeiramente e do ponto de vista de tempo se dedicar a causas muito mais nobres, ou seja, fazer o bem. Tem vários projetos que o Bill Gates está à frente hoje, junto com a sua esposa, a Mariana vai lembrar o nome dela, acho que é Linda Gates, que podem revolucionar o mundo, salvar milhares, milhões de vidas. Pare para pensar. E isso a partir da prosperidade, que o Bill Gates e o Warren Buffett, por exemplo, assim como o Dr. Eli Horn aqui no Brasil, para citar filântropos famosos, conseguiram através da prosperidade. Então não tem nada de errado com a prosperidade. Pelo contrário, ela pode ser meio para que a gente venha fazer o bem ao próximo. Mas buscar, sobretudo, um propósito maior para quem acredita em Deus, ter a sensibilidade de interpretar a vida muito além do cotidiano, ou seja, ser grato pela própria vida, né? Hoje a gente está vivendo um cenário aí de pandemia muito crítico. Quantas famílias nesse exato momento estão com entes queridos acamados, enfrentando um desafio severo contra a Covid. E quem passou por isso, ou por outras experiências de quase morte, né, teve que lidar com essa situação, o quanto isso transforma, e o quanto a gente passa todo santo dia, desde que tem essa sensibilidade, a ser grato pelo simples fato da gente acordar com saúde. Então isso é muito mais forte. E isso traz, tá certo? Aí voltando para a questão financeira, quando a gente tem a questão financeira resolvida, a gente não tem dívida, ou a gente já está acima inclusive daquilo que a gente precisa, isso traz uma paz de espírito muito grande. Isso traz uma tranquilidade muito grande, que faz, que naturalmente repercute na forma como a gente lida com todas as questões da nossa vida. Então percebam, não há nada de errado, a gente precisa desmistificar, senão a gente não entra. Se a gente tiver um preconceito, se a gente achar algo pecaminoso, se a gente achar que, ter dinheiro, ter recursos, ter bens materiais, ter uma vida próspera é uma coisa horrível, a gente vai travar. Aí o nosso cérebro vai falar assim, não ganhe dinheiro, não se preocupe com isso, não, tem que ter sabedoria, tem que ser diligente, tem que ser paciente, mas tem que ter propósito, não colocar o dinheiro como fim por si só, tá certo? Mas buscando entender e fazer o bem, você vai estar bem. E aí as portas da prosperidade vão se escancarar. Tem uma pessoa que costuma dizer o seguinte, ele fala,
E isso tem a ver com prosperidade também. Ele fala o seguinte, eu me enxergo muito como uma bateria recarregável. E quando eu estou fazendo bem para as pessoas, para o próximo, essa bateria recarrega. A minha energia recarrega. Então percebam, se a gente for ser bastante criterioso, é uma análise meio até egoísta, né? Porque ele está em tese fazendo bem para recarregar a bateria dele. Ou ele está só constatando que quanto mais ele faz o bem, mais a bateria dele recarrega. Não importa, mas isso é verdadeiro. Quanto mais você faz o bem ao próximo, mais você fica de bem consigo mesmo. E em estando de bem consigo mesmo, mais você abre as portas da prosperidade, porque você começa a ter uma atuação mais elevada, com maior propósito. Então as coisas começam a acontecer na sua vida como um passe de mágica. É impressionante quando você começa a fazer o bem, que é essa grande lição, o quanto isso inclusive repercute na questão financeira. Agora, é difícil você querer tomar a atitude de fazer o bem só pensando nessa contrapartida. Provavelmente esse círculo virtuoso vai se quebrar, tá certo? Agora, em compensação, se você norteia a sua vida única e exclusivamente pelo dinheiro pelo dinheiro, pelo poder, pelas situações correlatas que o dinheiro pode trazer, menos felicidade você vai ter e menos abundância você vai ter. E aí entra aquela frase, o dinheiro não traz felicidade. Não traz. É o propósito maior que pode estar por trás da questão financeira que vai te trazer. É o conforto para a tua família, fazer o bem para o próximo, é a realização de um sonho pessoal e assim por diante. A última grande chave, grande lição que eu vou compartilhar com vocês aqui nos minutos finais dessa live, talvez eu passe um pouquinho, tá? Mas eu acho que é uma discussão muito saudável, né? E quando eu gero expectativa de que eu vou apresentar uma fórmula, eu vou apresentar, por isso vou passar uns minutinhos aqui da 1 hora, eu vou apresentar uma fórmula matemática para vocês ficarem ricos, e ponto final. Mas antes eu queria fazer toda essa reflexão, porque é um assunto muito delicado e eu não tenho a leviandade, eu não vou nem cometer nenhum tipo de blasfêmia de dizer que a trajetória do consultor imóvel Mega Forte está aqui única e exclusivamente pelo dinheiro. Pelo contrário, a história da promessa tangível de faturar pelo menos 20 mil reais já expliquei em diversas situações. Isso é até um cenário intermediário, mas é um meio, tem que ser um meio. E não o fim por si só. Um meio para você realizar um sonho, de trazer conforto para a tua família, de conhecer um país, de comprar uma casa para o seu pai, para sua mãe, de ajudar o próximo através da filantropia, da caridade. Tem que ser um meio. Se você não enxergou isso e não olhou para dentro de si para identificar aquilo que faz você acordar mais cedo, dormir mais tarde e dar o extra, você não vai ser um profissional extraordinário, que esse é o grande propósito do consultor imóvel Mega Forte. É formar uma elite de vendas que sequer existe no Brasil. Então, para você ser um profissional extraordinário e ajudar através de resultado, inclusive, a resgatar a imagem dessa classe, né, tão menosprezada. Não tem uma conversa que eu tenha do lado de cá. Eu sou corretor hoje, então eu já encampei essa causa. Mas não tem uma conversa com um incorporador, com profissionais do mercado imobiliário, em que eles não olhem o corretor com maus olhos, como um profissional desqualificado. E isso a gente só vai resgatar, pessoal, com esse tipo de profundidade de discussão, colocando o propósito na nossa causa e produzindo resultado, tendo prosperidade. Não tem problema de ter prosperidade. Mas a quinta grande lição que eu descobri aí, eu revisitei, estudando, inclusive a Bíblia, essa foi a grande fonte aí para essa live, está, por exemplo, explicitado em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18, que diz o seguinte: portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor, nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio do juramento com os nossos antepassados. Então, aí vem um ponto-chave. Aqui envolve fé. Até a quarta lição eu conseguia dissociar e colocar uma lógica, tá certo? Até para uma abordagem ateia, de alguém que não acredita em Deus,
não lê a Bíblia, não enxerga a Bíblia como uma escritura sagrada e assim por diante, dava para encaixar até o quarto. No quinto, não. No quinto, você tem que ser grato a Deus, porque nada do que você consegue não tem o dedo dele. Tá certo? Nada do que você conseguir do ponto de vista material não tem o dedo dele. Daí a importância de você ser grato pela força e o ânimo que Deus te dá todo dia através da saúde, da sabedoria, da diligência, para você ser um instrumento, às vezes, inclusive de criação, acúmulo e compartilhamento de patrimônio e de riqueza, como eu citei, o Bill Gates é um exemplo, Warren Buffett e tantos outros filântropos que em determinado momento transbordam e passam a ajudar o próximo. Mas de nada vai adiantar se você não souber ser grato. Grato. Aí, fundamental a questão da fé. E aí também uma questão muito importante e muito chave. Não dá para a gente viver aquela ilusão de que nós, por si só, vamos resolver tudo simplesmente com as nossas ações. Isso me fez lembrar de uma discussão ontem sobre o cenário de uma pessoa que está enfrentando dificuldades profissionais de gestão, até por conta do momento, e é uma pessoa muito apegada a Deus. Eu diria que é uma equação complementar, mas é fundamental essa visão dela, porque ela não vai conseguir fazer nada sozinha sem a ajuda de Deus. Isso para quem crê naturalmente, e eu creio, e é por isso que eu estou compartilhando com vocês essa como uma grande lição, citando Deuteronômios, capítulo 8, versículo 17 e 18. Nada do que a gente fizer, a gente conseguiu sem a ajuda de Deus. Certo? Então, pessoal, são lições muito importantes, tá certo? Para que a gente possa cair numa questão chave, que é a minha grande promessa, que é apresentar para vocês uma fórmula. Mas uma fórmula é feita de variáveis. Ela não é, Rodrigo, engenheiro, né? As fórmulas a gente aprende, elas são feitas de variáveis. E essa discussão toda, essas grandes lições que a gente encontra na Bíblia, através de Provérbios, de Eclesiastes, de Deuteronômio, principalmente através de Salomão, são muito chave para essa discussão da riqueza, da prosperidade, como a gente lida com essa questão. Mas eu quero sim apresentar para vocês deixa eu só aproveitar e pegar aqui o pessoalzinho, depois eu venho na forma, que eu estou meio alheio aqui aos comentários. Eu vi que a Mariana está super participativa, o Jefferson. Deixa eu pegar alguns comentários aqui, para daí eu pular para a fórmula em si e dali a pouco encerrar a live. Não acho legal exibir a riqueza também, parece exibicionismo, muitos vivem assim hoje na internet, sem intenção, vem naturalmente, mesmo que tenha pouco, tem outros que estão piores. Às vezes nem tem. Mariana, verdade, Jefferson, sempre um referencial, gratidão, para de reclamar o tempo todo. Exatamente, você está vivo hoje, acordado, vendo sua live, já é ter gratidão, e ser grato, estar vivo por mais um dia. Excelentes comentários, sempre complementares, adicionando aqui. Eu concordo, eu que hoje estou vivenciando um projeto no online, no digital, que tem esse propósito de produzir e compartilhar conhecimento, reflexão, ajudar efetivamente os corretores de imóveis. Eu defini esse público-alvo, com ele que eu quero interagir, porque foi através da corretagem imobiliária que eu transformei a minha vida, e esse método que eu criei, essa forma de relacionar com a profissão que eu criei, é tão forte, tão clara para mim, que eu quero levar para o maior número possível de pessoas. Mas vivendo o digital, eu acho que tem um pouco a ver com o que a Mariana citou agora há pouco, nos comentários, é delicado porque eu percebo que tem muita gente que usa da ostentação, vamos dizer assim, para criar autoridade ou para vender autoridade. Então as pessoas ficam passando muita questão do material, mostra o carrão, mostra a casona, mostra uma viagem, mostra um consumo e tal. E infelizmente isso é uma isca perigosa. Isso pode acontecer às vezes de maneira espontânea, quando você está querendo compartilhar para mostrar que você é um ser humano comum como qualquer outro,
E aí, naturalmente, dependendo do seu padrão de consumo, isso vira à tona. E isso pode até ser de maneira, eu acho que genuína, às vezes utilizado para provocar as pessoas, chamar a atenção das pessoas, desde que depois você traga consistência. Quer um exemplo disso? O tema dessa live, Mariana, era a fórmula da riqueza para corretores imobiliários. Isso é uma estratégia de chamar a atenção, tá certo? Quem aqui não quer conhecer a fórmula da riqueza que eu vou apresentar já já? Mas quando eu atraio as pessoas através dessa estratégia, aí a gente tem que ter substância, a gente tem que ter conteúdo para enriquecer a visão das pessoas. E foi o que eu procurei fazer aqui, pegando duas fontes riquíssimas, a Bíblia e Salomão, para trazer lições de como a gente pode se relacionar melhor com o financeiro, com o material. Mas eu concordo que essa questão da ostentação por si só, querer vender um sonho fácil, como se tudo fosse um botão, aperta um botão e resolve. Tanto é que assim, eu criei, por exemplo, quem está acompanhando aqui a minha trajetória sabe que está no ar aí o Desafio Corretor 20K. O que é o Desafio Corretor 20K? É um desafio. Eu falo para quem está me acompanhando que é totalmente possível você faturar não só 20 mil, mas muito mais do que 20 mil reais. Eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que estão aqui, fazem parte da trajetória, que superam muito esse tipo de resultado, pessoas com pouquíssimo tempo de vivência. Então é totalmente possível. Não tem nada de ilegítimo que tire a integridade do projeto. E de novo é uma estratégia para chamar atenção, uma promessa tangível, tá certo? Para falar uma linguagem bem objetiva. Falar, ó, dá para te ajudar a faturar pelo menos 20 mil reais, mas dá para ir muito além. Mas o meu desafio, Corretor 20K, que vai ao ar agora, comecinho de maio, então quem não se inscreveu, se inscreve, tá, pessoal? Aliás, vou pedir para a equipe, eu vi que na bio aqui não tá o link, precisa colocar o link na bio para que o pessoal possa se inscrever, mas vocês vão tropeçar ao longo dos próximos dias aí em alguma possibilidade de se inscrever. Mas o que eu quero? Qual é o link que eu estou fazendo? É um link de integridade. Já ficou claro para mim que esse método que eu criei, que transformou a minha vida, está transformando a vida de várias pessoas, não necessariamente vale para todas as pessoas. Aliás, eu afirmo de maneira contundente que não serve para todas as pessoas. E aí? E aí que eu criei um desafio para saber se a pessoa está comprometida ou não. Porque o comprometimento da outra parte é muito forte para o resultado que a gente quer construir. Porque o resultado todo mundo quer. Todo mundo quer vender todo mês, todo mundo quer vender muito, todo mundo quer, para remeter ao tema da live, quer ter prosperidade financeira, quer ficar rico e assim por diante. Mas é importante que as pessoas saibam que elas precisam se comprometer. Lembra quando eu contei a história do PIC na última live? Eu cheguei a apropriar 90% da responsabilidade numa relação de ensino-aprendizado, 90% da responsabilidade para o aluno. Porque primeiro o aluno que escolhe o professor que ele vai beber. Então assim, o aluno preferiu ficar ali na rua, ou o filho preferiu ficar ali na rua andando com pessoas drogadas. Caramba, ele tem uma parcela significativa de culpa, porque ele pegou uma referência equivocada para si. Da mesma forma, a gente hoje tem liberdade de escolher com qual profissional a gente quer aprender, com qual profissional a gente quer se relacionar, qual profissional a gente vai ter de referência. E com todo respeito, aí volta a história da Mariana, o bombadão que fica mostrando o carro o tempo inteiro, ostentação, como se é só o dinheiro que importasse. É lógico que isso chama atenção e as pessoas acabam indo. Mas muito cuidado com o que você encontra do lado de lá. É consistente aquilo que o cara vende? Ele tem esse tipo de resultado? Ele é uma prova daquilo que ele quer vender para as pessoas? Então, muito cuidado com essa questão. Eu tenho clareza que para a integridade do meu projeto, eu preciso desafiar as pessoas. Live às 6 horas da manhã é desafio. Quem que vai estar às 6 horas da manhã aqui comigo? Só quem realmente está procurando conhecimento, quem está procurando se atualizar, quem está querendo aprender mais. E isso é chave para o sucesso de vocês. Não é um comprometimento comigo. Para mim, tanto faz se eu tenho 20, 100 mil pessoas ou 2 aqui comigo na live. E para ficar registrado, eu tenho quase 20 pessoas aqui comigo o tempo inteiro. Não é essa a questão. Quer dizer, para mim é óbvio, quanto mais pessoas eu conseguir impactar, melhor. Mas não é isso que movimenta a engrenagem desse projeto. O que movimenta a engrenagem desse projeto é o seu resultado. Se você não tiver resultado, a gente não vai transformar a imagem da classe.
E para ter resultado, você precisa se comprometer. É tão simples quanto isso. Tá certo, pessoal? Isso tudo posto, eu quero só recapitular aqui quais foram os ensinamentos que a Bíblia, essa pesquisa da Bíblia, olhando para Salomão, né, uma das maiores fortunas, se não a maior fortuna da história da humanidade. O que a gente trouxe de ingrediente para essa reflexão? Então, primeiro, a gente evitar a dívida, tá certo? E entendo dívida sendo absolutamente rigoroso para a gente não prejudicar, não gerar prejuízo ao próximo. Mas, se possível, evitar dívida. Ter sabedoria, ser diligente para administrar, para construir patrimônio e bem administrar o dinheiro. Fundamental, questão da paciência. Paciência, combater a ansiedade. Se você não entender que é um processo, é uma jornada, você vai se frustrar, você vai abandonar determinados projetos que podem ter sim muito resultado, desde que você entenda que é uma jornada. Depois você tem que trazer um propósito maior, tá certo? Como eu estava ali sempre e sou uma pessoa que acredita em Deus, né, eu coloco Deus acima de todas as coisas, os ensinamentos de Jesus Cristo. Eu ando com o meu terço, todo dia eu estou com o meu terço aqui para que eu lembre fisicamente que em determinados momentos eu vou ter decisões, eu quase o tempo inteiro tenho que tomar decisões. E se eu tiver um bom referencial ou um bom propósito, a tendência de eu elevar o nível da minha atuação é enorme. E por consequência também de ter contrapartida, de ter retorno, inclusive financeiro. Então atribua um propósito maior, uma causa maior à atuação de vocês. Isso também é bíblico. Você não pode servir a dois deuses. Não dá para servir o dinheiro. Não é o dinheiro pelo dinheiro. E por fim, é uma questão de fé. Você precisa ter gratidão, você precisa ter fé de entender que tudo aquilo que você constrói não é só fruto do seu esforço. É sim muito fruto do seu esforço, mas tem sim as bênçãos de Deus para que você possa alcançar aquilo. Isso tudo posto, pessoal, e sem mais delongas, vamos cumprir a grande promessa de apresentar para vocês uma fórmula matemática. Quem gosta de fórmula, quem gosta de matemática, papel e caneta na mão aqui, mas vai ficar registrado nessa live. E aí eu preciso fazer a devida menção. Quem usou dessa estratégia de prometer uma fórmula para ficar rico e depois apresentou essa fórmula para mim, e é simples e fez todo sentido, foi um professor chamado Carlos Alberto de Augustini. Foi um professor que eu tive no MBA da GV que eu fiz em gestão financeira, e ele usou desse teaser o semestre inteiro anunciando que ele ia ensinar uma fórmula para as pessoas ficarem ricas. Vou ensinar para vocês a fórmula para vocês ficarem ricos. E posto agora no final dessa live, em que eu trouxe muito mais consciência, ensinamentos bíblicos, Salomão, Deuteronômios, Eclesiastes, Provérbios, para que a gente pudesse enriquecer essa nossa análise, mas efetivamente sim existe uma fórmula para que todos que estão aqui acompanhando, todos que tenham acesso a esse conteúdo, fiquem ricos. Querem anotar? Quem tem papel e caneta, eu sugiro que o façam. É óbvia, simples, e daí está a beleza. Eu adoro as coisas simples. Aquilo que é fácil de guardar, porque vai ser fácil de lembrar, e se vocês forem diligentes, vai ser fácil de aplicar. Apliquem o que essa fórmula que eu vou apresentar para vocês agora diz, e vocês vão ficar ricos. Ponto final. Eu estou falando rico do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro. Tá claro? Que fórmula é essa, Diego? Anota aí, pessoal. Eu lembro que o professor Augustini colocou dois quadrados. Desenhou dois quadrados. Eu vou desenhar aqui no papel e mostrar para vocês, para seguir a mesma didática dele, de tão simples que é. E como eu disse, é uma fórmula. Ele desenhou assim, dois quadrados, dá para ver bem aí? Dois quadrados e o igual na sequência. Essa é a fórmula para ficar rico, pessoal. Anota aí. Sigam essa fórmula e me cobrem o resto da minha vida se vocês não vão ficar ricos. Aí ele fez
ele preencheu da seguinte forma, eu acho que fica espelhado para vocês, mas no primeiro quadrado ele escreveu R. R que quer dizer receita. Receita. Aí ele colocou um sinal de menos e colocou um D no segundo quadrado, que quer dizer despesas. Despesas. E isso é igual a um delta positivo. Receita menos despesa tem que ser positivo. Só essa obviedade dá conteúdo para 10 anos de explicar para vocês a importância, como diz Salomão, de ser diligente, de usar a sabedoria, perspicácia para aproveitar as oportunidades e potencializar suas receitas, tá certo? E não é só isso a fórmula não, tá? Vou complementar. Mas potencializar a receita, ser perspicaz para aproveitar as oportunidades, ser diligente, austero, cauteloso, ágil com a administração do seu recurso, portanto, administrar bem as suas despesas, de maneira que as suas receitas, as suas entradas sejam maiores do que as suas despesas e, portanto, no fluxo financeiro vocês tenham um delta positivo. Sobre dinheiro. Sobre dinheiro. Mariana está falando que foi o Nono quem me ensinou. Não foi, foi o Augustine, mas o Nono corrobora isso. É um exemplo vivo disso. E que pena que isso se perde. Isso é tão simples quanto o que está escrito aqui. E eu só vou fazer um acréscimo para que vocês tenham clareza de que vocês estão ficando ricos. Então, pessoal, potencializem as receitas que vocês têm, com integridade, obviamente, mas sejam astutos, perspicazes para potencializar os seus resultados e sejam austeros com as suas despesas. Não é porque vocês ganham mais que vocês têm que gastar mais. Pelo contrário, quanto mais vocês forem hábeis em faturar, em ter resultado, e forem austeros com as despesas, maior vai ser esse delta. Ou seja, mais rápido vocês vão estar começando a ficar rico, a criar patrimônio, ok? Mas isso é chave. Quem não está nesse cenário está endividado. Quem não está nesse cenário está no caminho oposto, está empobrecendo do ponto de vista material, financeiro. Receita tem que ser maior que despesa. Lembra do vírus do meninão, que eu brinco, né? Que é uma coisa que atrapalha a vida do corretor. Que o corretor, às vezes, ele tem uma grande receita, ele faz uma boa negociação, uma boa intermediação e entra um volume grande de dinheiro para ele. Se ele não é austero e diligente com as suas despesas, o que ele vai fazer? Ele vai gastar. Então não, são duas caixinhas, dois pratinhos, receita e despesa. Receita maior que despesa gera delta positivo. O que mais, Diego? Você falou que não era só isso, o que mais? Esse delta positivo, você tem que investir. Tá certo? E tem um detalhe chave aqui para que você efetivamente entre numa trajetória de ficar rico, tá? Senão o que eu estou te dizendo não é verdadeiro. Não é só ter um delta positivo. Você tem que ter um delta positivo e você tem que investir esse delta positivo acima da inflação, pelo menos. Então o delta positivo vai ficar espelhado aqui, vocês não vão ver ainda mais meu garrancho, mas o delta positivo que vocês geram, vocês precisam investir acima da inflação. Portanto, meus companheiros de trajetória, consultor imóvel Moeda Forte, por força do ofício, por força da experiência embarcada que eu tenho, são mais de 20 anos de mercado imobiliário. Para quem não sabe, eu sou engenheiro civil e eu tive que me fazer. Então, tudo aquilo que eu conquistei, nada veio de graça, não veio de herança, nada. Mariana está falando aqui de lições, ó, não cai na armadilha 10 vezes sem juros no cartão, o Diego que me ensinou. Lógico que me ensinou. A Mariana vinha muitas vezes, mas eu parcelei. O parcelamento não justifica o consumo. O que justifica o consumo é a necessidade. Isso é ser austero, isso é ser diligente em relação, é dar valor ao seu dinheiro.
O dinheiro não aceita desaforo. Se você não for austero, ele vai. Ele vai embora. Se você tiver com a gripe do meninão, entrou dinheiro, você gasta. A capacidade de gastar é infinita. Então é importante que vocês sejam austeros, diligentes em relação a essa coisa, mas aí depois entra o ingrediente-chave. Aquilo que sobra, vocês têm que investir acima da inflação, porque senão a inflação vai corroer a capacidade de compra, tá certo? O valor, efetivamente, daquele capital. Então, pessoal, entra uma engrenagem muito chave num compromisso que eu tenho com o resultado, com a longevidade de vocês na profissão, que é estimular, inclusive, que você que é corretor de imóveis, passe a fazer o uso do seu próprio conhecimento para investir no mercado imobiliário. Eu falo isso para alguns corretores, eles me olham com 6 olhos. O que é que tem de errado você, corretor de imóveis, que tem capacidade de ganhar bastante, de ter um bom retorno financeiro, o que tem de errado em você sonhar e procurar e exercer o investimento em imóveis? A imensa maioria dos corretores, me parece, isso é quase que o mal do brasileiro, na minha concepção, na verdade. É a falta de educação financeira. Então eles parecem assim, beleza, se eu ganhei mais, eu consumi mais. E ponto final. Pessoal, não é isso. O delta positivo tem que ser investido acima da inflação. Aí, Diego, como é que o Bill Gates ficou rico? Fazendo isso, moçada. Eu vou repetir para vocês. Ele ganhava mais do que ele gastava, portanto ele tinha o delta positivo e ele investia acima da inflação. Nossa, Diego, mas por que o Bill Gates foi assim e eu vou assim? Ou eu máximo vou assim? Ou quando muito eu vou assim? Porque ele foi hábil em uma desses três pilares ou nos 3 pilares, tá certo? Ou em um dos 3 ou nos 3 pilares, tá certo? Mas ou ele foi muito hábil em gerar receita, em agregar valor, ou ele foi muito hábil e austero, porque tem um segredo chave também, que é o que o Nono ensina. O Nono, ele vai mais para esse lado, Mariana. O Nono é o avô da Mariana, pai de Paulo Guerini, 91 para 92 anos. Um exemplo do que eu estou falando agora, que é de gestão financeira. Se o Nono fosse ministro da Fazenda do Brasil, o Brasil era a Noruega. E não do ponto de vista de PIB, porque o PIB do Brasil é maior que o da Noruega. Do ponto de vista de qualidade de serviço. Tamanha a capacidade desse homem, de 90 e poucos anos, administrar recursos financeiros. O Nono vai muito para essa linha. Você nem precisa ganhar muito, pessoal. Tá certo? Você nem precisa ganhar muito. O segredo é você cuidar daquilo que você tem gerência. O que você tem gerência? As suas despesas. Você administra o que você vai gastar, o que você não vai gastar, o que você vai consumir, o que você não vai consumir. Se você for super austero ali, às vezes com muito pouco você sobrevive. Com muito pouco você gera um delta positivo. Então não tem justificativa, pessoal. Tudo que eu construí na minha vida foi aplicando isso. Tudo que o Bill Gates construiu foi aplicando isso. Tudo que o Warren Buffett construiu foi aplicando isso. Tudo que o Nono construiu foi aplicando isso. Não tem saída. Você precisa ganhar mais do que você gasta. Você precisa pegar esse delta positivo e investir acima da inflação. Diego, eu não quero só corrigir monetariamente o meu dinheiro. Eu quero ter juros. Eu quero investir para ter retorno financeiro. Você está certinho. Não tem nada de errado. Corre atrás, meu amigo. Se torne um especialista em investimento. Se torne um especialista, ou pelo menos alguém que tem bastante consciência e diligência em relação aos seus recursos. Se torne um especialista em produzir resultado. São só esses 3 pratinhos. Eu asseguro, está registrado. Me cobre até o último dia da minha vida. Se vocês aplicarem isso, vocês estão ficando ricos. Quão rico vocês vão ficar? Aí depende única e exclusivamente da capacidade de vocês, do comprometimento de vocês, de como vocês vão gerir essas 3 caixinhas. Tão simples quanto isso. Pessoal, 1h20. Queria agradecer de coração a participação de todos vocês. Espero ter aprofundado a relação de vocês com as finanças pessoais, com a questão, inclusive de referências bíblicas. Salomão, grande professor. Não confia no Diego, confia em Salomão, tá certo? Mas confia no Diego sim também, porque essa formulazinha aqui, ó,
eu posso ser cobrado o resto da minha vida. Esta é a forma para vocês ficarem ricos. Ganhem mais do que vocês gastam, esse excedente vocês investam acima da inflação. Façam isso cada dia melhor e vocês vão acelerar o processo. E daqui a algum tempo vocês vão ser as referências materiais que vocês têm hoje. As pessoas que acumularam patrimônio, que saíram daqui e vieram para lá. É só ganhar mais do que gasta e investir acima da inflação. Tudo que vier contrário a isso, tome cuidado, se salvaguarde, porque pode atrapalhar a sua vida financeira, a sua tranquilidade, a sua capacidade de fazer o bem. Se você gostou desse conteúdo, fica aqui o meu pedido gentil, que vocês deixem um like aqui, compartilhe com pessoas que possam se interessar também, e quem ainda não se inscreveu, se inscreve no Desafio Corretor 20K, que é onde é uma imersão, é uma semana com bastante conteúdo, mas que basicamente vai servir para quê? Para eu transformar, ou melhor, para eu selecionar quem está comprometido. Então, se você quer se testar, quer ver se você realmente está comprometido com o seu próprio resultado, se inscreve no Desafio Corretor 20K, vai do dia 3 a 6 de maio, porque vai vir muito conteúdo e vai ter uma oportunidade muito clara para você se comprometer com um plano que pode alavancar os seus resultados. Pode não, vai alavancar os seus resultados se assim você quiser. Show de bola? Obrigado, pessoal, fiquem todos com Deus, um ótimo e abençoado dia. E tem mais, tem live às 20h45 na mentoria Corretor 20K, em que eu recebo aqui um colega para a gente trocar figurinha sobre os desafios do dia a dia. Portanto, mais uma oportunidade riquíssima para a gente pegar esse conteúdo todo e trazer para a prática. Show de bola? Um abração, fiquem todos com Deus. Obrigado, Alan, está dizendo que o conteúdo foi riquíssimo. Só é rico porque vocês estão aqui, começaram às 6 horas da manhã conosco, já foram desafiados, estão mostrando que estão comprometidos. Obrigado de coração, fiquem todos com Deus. Às 20h45 eu espero você. Hoje, 20h45, Mentoria Corretor 20K. Grande abraço.